ser levado a direção, ouvir tua palavra e entender. A irmã Ana Paula está com o perfil, né? Salve da igreja da paz do Senhor. Assim, ele me pegou de surpresa, porque eu estava aqui, né?
nem consegui ir para lá. Mas nós estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Enquanto a nossa missionária estava ali falando e eu estava recebendo, eu falei, meu Deus, o Senhor quando quer falar, Ele dá, sim, pode ser uma coisa mais simples, mas Ele fala, Ele não dá uma resposta. E hoje eu vim aqui, se você não está se ligando, Deus está aqui. E Deus está aqui, Deus está falando. E Ele está dando resposta para cada um de nós no mínimo detalhe. E na hora que a missionária estava falando, eu estava falando, meu Deus, ela não estava na minha casa. E hoje eu estava, foi hoje, não, ontem eu estava conversando com meu esposo em casa. Eu falei, não adianta a gente correr, não adianta a gente querer lutar. A gente fica tentando lutar contra o Espírito Santo de Deus. E vamos dizer, ele entende, ele não é evangélico, mas ele entende a Bíblia. Então eu converso, eu falo, a Deus não adianta eu falar as coisas para os outros e dentro de casa eu não falar. E ontem eu estava falando isso para ele, eu falei assim, André, é tão difícil quando a gente quer lutar contra Deus e Deus chega para você e fala que não. E ontem ela estava aqui falando aqui, eu falei, meu Deus, ela não estava dentro da minha casa, e eu estava falando para ela, para Deus, ontem conversando com ele, eu falei assim, André, eu falei com Deus, eu esperei uma resposta de Deus, a gente vai passando por processo, mas eu falei, para mim vir para cá, para mim parar aqui no Paraná, para mim parar em Curitiba, não foi você que me fez o convite, foi o próprio Deus, e eu esperei a resposta de Deus. E quando eu falei para Deus que eu não queria ficar mais, Deus falou para mim que se eu voltasse seria pior. Então eu não sei o que Deus está falando com cada um que está aqui nesta noite. Vamos ficar hoje em culto dos jovens, culto dos adolescentes, mas Ele se faz presente. E tem hora que a gente quer, eu estava ali ouvindo que a missionária, assim, eu presto muita atenção nos detalhes. E eu estava ali prestando atenção no que a missionária estava falando. Tem hora que a gente quer uma resposta de sim de Deus. E Deus vem dizendo para você que não. Tem hora que a gente quer largar, desculpa a expressão, chutar o balde e falar, Deus, eu não aguento mais a prova, eu quero voltar para trás. Essa semana eu estava em casa, eu estava falando para Deus, é tão difícil quando Deus ele pega, ele nos usa, alguém liga para a gente, igual essa semana a Ariane para mim, Ana, ora por alguém. Eu falei, Jesus, se ela soubesse, ela não pediria para me orar. Aí a lágrima veio nos meus olhos, aí ela, Ana, mas a gente fala para Deus, Deus, mas fica naquilo que Deus te colocou. Amém. Eu falo para mim e falo para você. Para a gente parece ser impossível, mas Deus está trabalhando no nosso silêncio. O que a gente não está fazendo, Deus faz. E não sai da posição que Deus tem te colocado. Não sai daquilo que Deus tem te colocado. Deus tem um propósito na nossa vida, no nosso querer. Tem hora que a gente fala que não, mas se a gente não está com Deus é pior. E no final o processo é pior. Então vamos fazer aquilo que Deus quer. Deus está falando, e eu estou prestando atenção que Deus está falando aqui. E hoje tem renovo da parte de Deus. Eu não sei qual é o renovo que você quer. Pode ser na sua área sentimental, na sua área financeira, dentro da tua casa, na sua área espiritual. Mas que tem renovo. Deus, eu estava aqui cantando, eu falei, Jesus, aí Deus falou para mim. Ele trouxe a missionária aqui, mas também para trabalhar, para trazer um renovo até para a família, para a vida dela, para mudar situações. E ele vai mudando situações de nossas vidas, né, missionária? Tem hora que a gente quisesse, a gente fica lá, mas Deus traz a gente para cá, para mudar. Filha. Para mudar. Não saia daquilo que Deus tem te colocado. O não de Deus hoje, eu falo para mim, o não de Deus hoje, pode ser uma resposta dolorida. Mas amanhã a gente vai entender. E eu estava ouvindo que a missionária falou, minha casa. Sofia. Então vai prestando atenção a tudo que Deus está falando. Não vai se acreditando. Para você não sair daqui dizendo, Deus não falou, Deus falou assim. Então, só pega quem não quer. E a sua igreja é uma oportunidade de não se ouvir. Que maravilha, Deus.
Paz do Senhor, igreja. Amém. Todos estão alegres nesta noite. Aleluia. Para rendermos o nosso culto de louvor e adoração a nosso Deus. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele permite nós estarmos na sua presença. Aleluia. Para rendermos o nosso culto de louvor e adoração. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele permite nós estarmos mais uma vez na sua presença. Aleluia. Para rendermos o nosso culto de louvor e adoração. Deus graças a Deus também aleluia. Para rendermos o nosso culto de louvor e adoração. Deus graças a Deus também
Peixe só pega. Deus, sua estrela era a mais alta de todas. Ele teve o tempo da promessa, recebeu a promessa desse tempo. Seus irmãos, com inveja, com fúria no coração dele, quiseram vender ele. Primeiro que eles queriam matar José. Eles iam matar José. Só que o irmão, não sei se foi o irmão mais velho, os pregadores mais antigos do William, o irmão mais velho, teve a seguinte ideia, e em vez de matar ele, vender ele. Por isso que os egípcios estavam caminhando ali.
E ele foi vendido. Foi levado para a prisão, teve seu tempo ali de angústia, um tempo de preparação, um tempo de preparo. Ficou um tempo na prisão, fazendo o que prisioneiros fazem, e Deus exaltou ele na prisão. Exaltado na prisão, aconteceu aquilo que aconteceu com a mulher de Potifar, e eles saíram da prisão, que estava escravo da casa de Potifar. Alguém corrija, mas a minha declaração que você enxergou. E passou-se um tempo, e Deus exaltou ele. O governador de Egito viu, ele se tornou o segundo governador de Egito. Tinha o primeiro, que mandava tudo, e ele era o segundo. Só tinha um acima dele. Ele era o maior de todos. E ele passou por esse tempo determinado, o tempo de preparo. E muitas das vezes a gente não entende o que a gente passa. Teve o tempo de Jó, um grande homem de Deus, tinha tudo, tinha bênçãos, maravilha, tudo que um homem pode desejar, tinha filhos, esposas, casas, carros, fortunas, era abençoado. E passa o seu tempo, Satanás, creio que tudo deve a Deus, falou para Deus que ele só adorava a Deus por causa da riqueza, dos bens que ele tinha. E Deus permitiu que Satanás provasse Jó. E Jó passou por um tempo de prova, de luta, de tristeza, de angústia, muito ruim. Mas aquilo fortaleceu Jó, ele foi cada vez mais forte. Passou-se esse tempo da angústia, da tristeza, e Deus exaltou. Ficou exaltado. E agora eu vou me dar por isso. Desde pequenininho eu recebo promessas de Deus, desde o ventre da minha mãe. Deus falou que eu ia ser grande homem nesse mundo, o escolhido de Deus. E desde pequenininho, Satanás tem muita fúria, querem me perturbar, desde pequenininho. E aos meus 14 anos, eu fui até a casa de uma profeta com minha mãe, e lá eu recebi uma profecia. Ele se tornou um profeta e falou para mim que o demônio tinha muita fúria na vida. Ela falou, meu Deus, como aquele menino tem fúria na vida desse jovem. Uma fúria muito grande. E falou que ia acontecer algo comigo. Algo que todo mundo ia ficar, meu Deus, o que aconteceu com Isaac? O que está acontecendo com ele? Todo mundo ia ficar de boca aberta. Na hora eu pensei, vai ser coisa boa, não. Olha só, vai ser coisa boa, todo mundo vai ficar de boca aberta. Na época eu jogava futebol, eu pensei, vou virar jogador de futebol. Né? Todo mundo vai ficar, olha o Isaac, como é que tá? Mas aí passou-se um tempo. Eu não conseguia dormir mais. O inimigo começou a me perturbar. Não conseguia dormir mais. Passava noites e noites sem dormir. E foi passar noites e noites sem dormir, o meu cérebro começou a ter uma reação e eu começava a fazer loucuras. Loucuras que não sei nem explicar por que eu fazia. Eu lembro de tudo que eu fazia, cada questão que eu fazia, eu lembro. Mas eu não sei explicar por que eu fazia. Meu pai sofreu muito comigo nas loucuras que eu tinha. Nessas loucuras eu estava muito angustiado. Estava depressivo, pedindo para Deus me matar. Eu cheguei no momento que eu não via mais valor que nada. Eu olhava para mim e eu não via o que eu estou aqui. O que eu estou aqui? Que adianta eu viver? Eu estava com uma depressão profunda, angustiado. Mesmo na multidão. Isso chama solidão, né? Você está em volta de todo mundo, mas ainda assim se sente sozinho. Você está perto de todo mundo, na multidão, mas
Parece que está sozinho, você sente aquela angústia, aquela tristeza, não consegue nem explicar. E eu estava na multidão aqui, mas estava me sentindo sozinho. Muito angustiado, muito triste. E Deus falava comigo. Mesmo nesse tempo, Deus estava comigo, me ajudando, me auxiliando. As pessoas tentavam me ajudar. Tentavam me aconselhar, conversar comigo, me abraçavam, mas não conseguia chegar até mim. Não conseguia chegar dentro de mim. Não conseguia me tirar daquele fundo do poço. Eu estava no fundo do poço que não conseguia chegar perto. O pessoal tentava. Chegava até próximo ao porto, o poço, mas não conseguia me tirar de lá. Me aconselhava, falava comigo, mas não conseguia. Esse tempo de angústia, de tristeza que já foi um momento triste, doloroso, pedi para morrer, não via mais tranquilo. Eu ia muito na casa dos pedidos, do nosso pastor, incomodava ele bastante lá, peço até perdão de tanto incomodar os pedidos do pastor, a Rosneide. Ia quase todo dia lá, né? Todo dia eu ia lá na casa do nosso pastor, falar com o Samuel, falar com vocês, com a Rosilene, com a Rosiane, e todo dia eu estava conversando com alguém, eu queria fazer alguma coisa. Eu estava cheio de energia, cheio de vontade, eu tinha que fazer alguma coisa, eu não podia ficar parado. Eu não conseguia ficar parado. Eu tinha que estar em movimento, fazendo alguma coisa. Nosso pastor Gilson também, que me ajudou muito nesse tempo, falava bastante com ele, ele não está aqui, mas foi um grande homem da fé, foi um pai da fé para mim, me ajudou, me aconselhou muito, me ajudou demais. Eu conversava bastante com ele, me aconselhava bastante com esse tempo difícil que eu passei. E fui passando esse tempo. Fui passando esse tempo, até que chegou um momento no culto. Deus falou que ia me livrar da morte, ia me tirar dessa depressão total. Os profetas, que o que estava acontecendo era permissão de Deus. Deus permitiu isso acontecer. Ele falou que ia acontecer algo comigo, que todo mundo ia ficar derrotado. Era tudo o plano de Deus para mim. E passou o tempo, eu recebi essa promessa que Deus ia me livrar da morte várias vezes. No culto de Santa Ceia aqui à noite, terminando o culto de hoje, a gente foi da casa do nosso pastor despedir, comeu uma pizza. Fomos lá, comemos uma pizza, tudo. E ali eu estava muito triste, angustiado. Eu via como se ninguém conseguia. Eu pensava que eu estava começando a ficar invisível. Pensava que ninguém me via mais. Eu conseguia olhar para as pessoas e pensava que estava invisível. Eu pensava que eu estava invisível. E eu saí de Firmino lá da madrugada, umas meia-noite mais ou menos. E eu saí da casa dos pedidos. Infelizmente, o demônio acabou me guiando até o lugar. No momento de tristeza e angústia, eu acabei o demônio. E ele me ligou até o lugar de não tirar até uma chácara. Eu invadi esse lugar. Como eu disse, eu estava fazendo maluquice. Eu nem sei explicar para ninguém o que eu estava fazendo. Eu acabei invadindo esse lugar. Fiz algumas loucuras lá dentro. E fui mais para fundo da chácara assim, tinha um cachorrão, um tempo de cachorrinho de chácara, sabe? Estarei nele tudo assim. Passou seu tempo fazendo algumas loucuras pelo lugar, chegou 3 homens. Eu acho que eram os donos do próximo. E eles pensavam com certeza que eu estava roubando, fazendo alguma coisa para algum mal às casas deles. É normal todo mundo ficar curioso. Imagina se alguém vai de tua casa, faz alguma coisa. E aí eles ficaram bravos. Chegaram os 3. Um estava com uma machada na mão, o outro com uma espingarda, e o que veio na mão. Eu estava bem, não dormia quase nada e bem doido. Eu estava falando que eu era odiado. Falei, jogar, fazendo loucura, lutando com aqueles homens.
Aí o que tava sem a mão, falou, você diabo mesmo, né? Forcou por trás assim, e eu desmaiei. Ali eu fiquei apanhando um monte. Apanhei. Eu não senti nada porque a adrenalina estava alta, então eu não senti dor nenhuma naquela hora. Mas eu apanhei um monte. Aí depois eu acordei com uma espingarda na minha testa, o cara me xingando um monte, assim, falando um monte de palavrão. E ele deu um tiro. Aí eu voltei a desmaiar. Eu tenho a cicatriz aqui, que aconteceu com o machado, para comprovar para os irmãos. Não sei se dá para ver, dá para ver? Aqui, ó, tá como se fosse um corte aqui, ó. Essa aqui é a cicatriz que eu carrego. Eu tenho aqui a cicatriz da bala também, aqui, ó. Se alguém quiser chegar perto para ver depois, eu tenho aqui. Para comprovar. E o que aconteceu comigo era para ter me matado. Não era para eu estar vivo aqui hoje. Depois chegou a polícia, tudo, fui para o hospital, passou a madrugada, meu pai chorando, orando para Deus me livrar bastante. Chega de madrugada com o expedito e meu pai me buscando lá. E dali eu fui para casa, fui os irmãos da igreja, tudo fazer uma oração por mim. Acho que a Fabiana estava junto, né? Todo mundo me viu. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para o espelho, eu vi o meu rosto todo desfigurado, eu fiquei com medo de mim mesmo. Falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu estava com o rosto todo inchado, nem parecia eu. Os olhos estavam todo roxo, meu olho estava vermelho por dentro, cheio de sangue. Eu estava todo desfigurado, meu rosto. E eu olhei para o espelho e falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Daí os irmãos fizeram uma oração, oraram. Ali naquele tempo eu fiquei mais maluco ainda. Fiquei mais maluco, fiquei mais triste, mais depressivo. Eu pensei, por que eu não morri? Em vez de ter agradecido, eu olhei para mim e falei, por que eu não morri? Eu ter morrido. Para que eu estou vivo nessa vida? Estava angustiado, triste, não via mais por que viver. Eu olhava para as pessoas me desprezando. As pessoas me olhando com uma cara feia. Olhando, em vez de me ajudar, falar comigo, Isaac, calma, vamos conversar, falar uma palavra de vida. O poder das palavras é muito importante. Em vez de falar uma palavra de vida, falava palavras de morte, palavras de tristeza. Por que você está fazendo isso, Isaac? Para de ser louco. Você está louco, Isaac? Tanto é que eu fiquei. Eu ouvi muito, você está louco, Isaac? Você está maluco? Tanto é que eu fiquei louco, tanto é que eu fiquei maluco. As palavras é muito pesado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com cada palavra que a gente fala. Amém. Que é uma flecha lançada, não tem volta. Meu Deus. E eu não ouvi a palavra. Eu não consegui ouvir a palavra. Essas palavras tristes ficavam pensando em mim. Por que eu estou aqui? Deus não me levou. Eu queria estar com o Senhor. Para que sofrer mais? O inimigo me perturbando bastante. O mundo me perturbava muito. Toda madrugada, eu não conseguia dormir. Eu falava tanto com Deus que eu conseguia ter contato com Deus. Falava com Deus. Deus falava comigo. Mesmo falando com Deus, Deus falando comigo, o inimigo ele vinha nas horas ali. Ele vinha e aparecia. As pessoas que eram fracas espiritualmente acabavam abrindo a brecha para ele entrar e fazia coisa pior ainda. E eu não via mais sentido para ele. Aí o pastor Gilson nos levou até o médico. Esse médico era cristão, graças a Deus. Ele fez uma oração poderosa. Ele conversou comigo primeiro, para ver como é que eu estava. Indicou uns remédios para me acalmar. Eu acho que esse remédio não fez efeito nenhum. Eu não gosto de remédio. Prefiro coisa natural, sabe? Aquele remédio natural. Esses remédios que é droga, né? Essas drogas aí.
perdoa a expressão, meus irmãos, mas é verdade, tá? O remédio ele é uma droga. Uma droga ilícita. É lícita. Lícita. Esses remédios acho que não fizeram efeito nenhum. O que fez realmente foi a oração. Foi aquela oração que fez o efeito. Aí passou-se um tempo. Deus foi me curando de pouco em pouco. Eu voltei a dormir, conseguia dormir, conseguia voltar normal, não estava mais fazendo loucura. Mas ainda assim estava muito angustiado. Foi com 14 anos. Quando eu tinha 14 anos. Ainda assim estava muito angustiado, muito triste. Eu ficava pensando assim, fica na mão. Aí com 15 anos, Deus me moldando, trabalhando comigo. Deus até usou uma profeta que esqueci o nome dela agora, a esposa do Ari, a irmã Cristina. Deus usou ela e falou que Deus ia me dar alegria no coração. Eles me abençoaram com esse terno, graças a Deus, sou muito grato a eles. E Deus falou, usou a vida dela para que me dá muita alegria. Que é o tempo da alegria. E realmente, passou-se um tempo, eu comecei a trabalhar com o pastor Gil, sabendo de salgado. Uma coisa que eu gosto de fazer, vender, nossa, uma bênção, uma maravilha. Deus começou a me abençoar bastante. Comecei a ficar feliz, ter alegria de volta, ter um propósito. Comecei a estudar bastante, buscar mais a Deus, se aproximar mais. Graças a Deus hoje estamos aqui. Graças a Deus hoje estamos aqui. Firme, forte, alegre. Tem uns momentos de tristeza da vida que vai ter, mas agora eu entendo, o momento de tristeza ele vai ter. O momento de tristeza ele vai ter. Mas tudo tem seu tempo determinado. Tem o tempo da alegria, tem o tempo da tristeza. A vida ela é assim. O momento que você está lá em cima, o momento que você está lá embaixo. Maravilhoso. A gente, ser humano, a gente não tem controle. Se a gente vai estar sempre lá em cima ou se a gente vai estar sempre lá embaixo. É algo surpreendente que pode acontecer na nossa vida e nos colocar lá embaixo. E Deus sabe de todas as coisas. Nem todo mundo falou quando. Se Deus fala não, é difícil ouvir o não de Deus. É difícil ouvir o não de Deus. Mas Deus sabe o nosso futuro. Se Ele falou não agora, é porque Ele está livrando de algo muito pior lá no futuro. E a gente não tem controle, a gente não sabe como vai ser o dia da manhã. O mundo para nós ele é uma surpresa. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Eu não sei o que eu vou fazer hoje, daqui, eu posso planejar, mas com certeza que eu vou fazer aquilo não é certeza. O ser humano ele muda. Todo dia você acorda com pensamentos diferentes, moldados pelo Espírito Santo, e até Satanás ele coloca pensamentos na nossa mente. Se você não estiver orando, jejuando e vigiando, você pode acabar ouvindo até Satanás. Eu não vigiei, eu acabei estudando Satanás e fui guiado, quase morri. E é melhor ouvir Deus. Se Deus fala não, escuta. Escuta porque o Pai conhece. O Pai conhece. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe nosso passado, nosso presente e nosso futuro detalhadamente. Se Ele falou sim, graças a Deus. Se Ele falou não, Ele livrou nós de uma caída muito feia e vai dar algo muito melhor para a gente que a gente nem espera. Algo muito mais grandioso. A gente não tem capacidade de imaginar a grandeza que a gente vai receber. E esse tempo, a gente tem esse tempo de angústia na vida da gente. Esse tempo de angústia, esse tempo de tristeza, esse tempo de prova,
de luta veio para nos fortalecer. Na hora a gente não entende por que a gente está passando. Por que eu estou passando por isso? Minha vida estava tão boa, estava indo tudo bem. Por que eu caí lá embaixo? Meu Deus. Mas é Deus nos preparando. Deus nos preparando para a promessa que Ele tem na nossa vida. Se você recebeu uma promessa e ainda não passou por um momento de luta, se prepara. Começa a orar bastante, jejuar. O momento de luta vai vir. Mas esse momento de luta, Deus permite para a gente se tornar mais forte. Hoje em dia, agora, eu sou muito grato pelo que eu passei. Eu agradeço a Deus por ter passado, por ter tido essa experiência, por ter quase morrido. Eu tive uma experiência com Deus. Eu me aproximei mais de Deus, do nosso Pai. Foi o único que conseguiu me tirar daquele poço. Foi o único que conseguiu me resgatar daquele lugar e trazer para cá. Eu não esperava que eu estaria pregando. Eu nasci tendo na igreja, desde pequenininho fui criado no berço cristão. Mas a gente tem as nossas desviadas. A gente, quando a gente é criado na igreja pelo pai e pela mãe, a gente não é totalmente convertido. A gente só vai na igreja por causa do pai e da mãe. Mas só está indo na igreja por causa do pai e da mãe que ele está falando, vamos para a igreja. Eu era assim. Eu só ia na igreja por causa do meu pai e da minha mãe. Tanto é que, só que eu tinha aquele desejo, só que é por causa do pai e da mãe. Não era a minha vontade, não era o meu desejo realmente de servir a Deus, de buscar a Deus. Meu desejo na época era, eu queria fazer coisa do mundo. Queria saber como é que o mundo era, conhecer esse mundo afora, nossa. Tanto é que com 11 anos eu comecei a me afastar bastante da igreja e realmente conheci o mundo dos 11 até os 14 anos. Com 14 anos Deus me trouxe de volta e me deu essa experiência que eu contei para os irmãos. Uma experiência que me aproximou muito dele. Me aproximou muito. Queria intimidade com Deus. Eu falo que Deus é meu amigo, é meu pai, meu conselheiro, meu sustentador, aquele que me ajuda dia a dia. Nós, seres humanos, a gente pensa que a gente sabe alguma coisa. Mas na verdade a gente não sabe de nada. Tudo pode mudar. A gente pode ter um conhecimento aqui, assim, ali. Tipo, eu posso imaginar como construir um carro, mas o carro pode construir de uma maneira diferente. O carro tem a mecânica dele. Mas a mecânica do carro pode ser mudada. Então, o que é a mecânica dos carros antigos? Vou usar de exemplo, tá? As mecânicas dos carros antigos para a mecânica dos carros de hoje em dia é totalmente diferente. Eu acho que nas antigas o ser humano pensava, não, essa mecânica do carro é assim, assim, assado, vai ser assim para sempre. Mas não muda. Tudo muda no mundo que a gente está. É uma constância de mudança. E esse tempo que a gente passa de preparo é para a gente criar raízes. Para a gente firmar na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Para a gente se firmar em Jesus. Que no momento de luta, de tristeza e de prova, eu comecei a conversar em intimidade com Deus. Comecei a criar raízes na rocha, que é Jesus. Amém. Agora eu posso dizer que eu tenho uma raiz, eu tenho uma base sólida, tenho algo construído forte. Pode vir o vento que vier, a tempestade que vier, mas estamos aqui. Por isso que o momento de luta, esse tempo de prova, de angústia, de tristeza, tem. É para criar raízes com você. Raízes. Por isso que Deus permite. Depois desse tempo de raízes, depois desse tempo de angústia que a gente cria raízes, aí vem as bênçãos, as maravilhas,
Agora que o alicerce está construído, por baixo, pela terra, tudo, a raiz está firmada, agora vai começar a aparecer os frutos, agora vai começar a subir a árvore, depois que ela cria a raiz, ela cria o tronco, agora que vai começar a criar o arvoredo. É passo por passo, é tudo no seu tempo, tudo tem seu tempo, não tem? Aí começa a criar pelo tronco, aí cria os arvoredos, aí cria os frutos. Aí tem o tempo dos frutos, que é uma maravilha. Mas mesmo no tempo de fruto, tem os tempos de tristeza. Tem gente que vem e joga pedra para pegar o fruto, não é verdade? Machuca o arvoredo, tudo, para pegar o fruto que tem nele, para arrancar o fruto. Mesmo você estando com a raiz construída, mas você está com a raiz lá. Agora pode vir a tempestade que deu o tempo que você está firme. Se você não cria uma raiz em algum lugar, que é Cristo, na rocha eterna, que é Cristo Jesus, se você não cria essa raiz, vai vir a tempestade, vai vir o vento, você vai voar, você vai longe, vai ser destruído. Vai acabar. Por isso que a gente tem que criar raiz, por isso que a gente tem que passar por esses tempos. A gente aprender a dar valor, a gente se tornar forte, ter até experiências para contar. Pessoas que podem estar passando a mesma situação ou algo até pior. Você tem alguma coisa para falar para ela? Você passou pela mesma coisa, passou por coisa até pior, você pode chegar nela e falar. Pode até usar a palavra de agora, você eu que passei por esse momento. Sei quanto é ruim ouvir palavras de espada. Eu sei quanto é ruim não ter ninguém para te ajudar. Eu sei quanto é ruim as pessoas olharem para você com um olhar de desprezo. Eu posso olhar para aquela pessoa que talvez louca e falar uma palavra de vida para ela. Em vez de desprezar aquela pessoa, eu ajudar ela. Tentar ajudar. Se eu não puder ajudar, eu falo, Deus, abençoa a vida dessa pessoa, ajuda ela. Ajuda aquela pessoa. Maravilha, Deus. O poder das palavras é impactante. É uma palavrinha e você pode matar alguém. O provérbio está muito escrito. Tem palavras cuja tagarelice pode ser palavra de espada, mas a palavra de vida é medicina. Mas tem que tomar muito cuidado com as palavras. Até a verdade. Existe tempo para você falar a verdade. Não é toda hora que você pode estar falando uma verdade. Tem que tomar cuidado. Tem que ter prudência. Às vezes você pensa em falar uma verdade para a pessoa, você vai lá e acaba matando mais ela ainda. Eu, quando eu estava loucão, ouvi umas verdades que me deu vontade de morrer. Eu ouvi aquelas verdades e pensava, então é melhor eu morrer. Ouvi uma palavra daquela lá, naquele tempo. Tem um tempo certo de falar. Amém. Tem um tempo certo de falar. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de falar. Tem tempo de ficar calado. Tem momento. A melhor coisa que você pode fazer é só ficar quieto. Só ficar quieto. Não precisa falar nada. Para que falar uma palavra? Até palavras mínimas, para que falar? Sendo que não precisa. Fala. Acaba deixando a pessoa morta espiritualmente. Pode matar a pessoa espiritualmente. Por causa de uma mínima palavrinha, pode acabar matando a pessoa. Ou você ficar calado. Às vezes somente um abraço. Aquela pessoa só precisa de um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Tinha uma vez que eu só precisava de um abraço, de alguém para chorar. Só para estar junto comigo.
Eu não me senti sozinho. Eu estava com uma solidão, me sentindo muito sozinho. Eu só precisava de alguém para estar comigo, só perto de mim. Não precisava falar nada, só estar ali me escutando, dar um abraço. Era difícil, meus irmãos, encontrar alguém que te ajude. É difícil. Por isso, meus irmãos, eu digo para vocês, palavras de vida. Tome cuidado com o que você vai falar. Precisa tempo de ficar calado, em vez de você falar. Tem tempo para todas as coisas, tem tempo de falar e tem tempo de ficar calado. Se não for o tempo de falar, só fica quieto, só escuta, só ouve. É muito melhor do que você não dar essa alma interna. Porque se você mata essa pessoa espiritualmente, você que não alivia ela bem. Isso é pesado. Às vezes eu só precisava ficar quieto, ouvir, observar, dar um abraço, estender uma mão, dar um sorriso para ela. Maravilha, Deus. Só precisava de um sorriso. Às vezes só você dá um sorriso para a pessoa, já leva o dia inteiro dela. Daí você vai lá, você só precisava de um sorriso, você olha para o lado e vê uma cara fria. Ixi. Mas aí quando a gente cria raízes, passa por todo esse tempo que eu passei, aí você começa a entender que vai ter pessoas que vão olhar de cara feia para você, tem pessoas que vai falar enquanto não precisavam falar. Agora que eu tenho a raiz firmada em Cristo, eu entendo. Tem pessoas que vai falar no momento que não precisava ser dito. Mas eu tenho a raiz, eu estou firmado aqui. Pode vir a tempestade vai vir. Vai vir palavras de espada. Vai vir palavras de morte. Mas eu estou firme. Eu passei por tudo aquilo, entendi, compreendi. Agora eu tenho experiência, tenho conhecimento. Sei como é que funciona. Estou firmado em Cristo. Pode vir. Maravilha, Deus. As palavras de espada, de morte. Pode vir a cadeia. Agora a gente está preparado. Passamos por um momento ali, já sabemos que tem muito disso. Mas tem que passar pelo processo para entender. Só quem passa pelo processo sente aquilo. Só quem passa pela luta, pela prova, sabe exatamente o que está sentindo. Aleluia. Amém. Só quem passa por aquilo sabe. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé. Ora bastante, jejua. Aproveita esse tempo de luta
estar vivendo na igreja não quer dizer que você esteja bem com Deus. Quem sabe hoje você está olhando e fala: Deus, eu não sei por que eu estou vivo, eu não sei por que eu vim nessa igreja, eu não sei por que eu recebi esse convite e aceitei, mas foi Deus que trouxe você nessa noite para falar que Ele te ama, Ele ama a tua vida, Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem uma chamada na tua vida, nada está perdido. Deus fará coisas maiores. Essa angústia, essa tristeza que está dentro da tua alma, dentro do teu coração, Deus quer arrancar e colocar um propósito de vida, um propósito de alegria na tua vida. Aleluia. Quem sabe você está igual José, igual ali a vida de Jó, os amigos acusando, a família acusando, a família falando que você não vai ser nada, que o teu casamento não vai dar em nada, que a sua profissão não vai dar em nada, que nada vai acontecer com você. Quem sabe você ouviu isso de um ente querido, de uma pessoa que você se espelha, e isso entrou dentro do teu coração como uma flecha maligna, e isso está tentando trazer um sentimento no seu coração de frieza, de depressão. Quem sabe o seu coração hoje precisa de alegria. Eu chamo você aqui na frente. Eu vou estar orando por você e Deus vai restaurar, Deus vai trazer ali a paz ao seu coração, vai trazer a paz na tua casa, vai trazer a paz na tua escola, vai trazer a paz principalmente na sua mente. Amém? Quem quer oração? Se os irmãos não quiserem vir, não tem problema. Coloca a mão no teu coração, vou estar orando por você. Aleluia. Deus poderoso, Deus amado, a tua palavra foi ministrada, ó Pai, e diz que eu não vou vazio, ó Pai. Eu sei, ó Pai, que aqui existe pessoas que precisam, ó Pai, que o Senhor venha entrar dentro do coração, dentro da mente, Pai. Eu tiro agora, Pai, em nome de Jesus, toda a seta maligna que foi lançada, Pai. Todo espírito maligno, Pai, que traz essa vida, Pai, que fala para suicidar. Todo espírito maligno, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que está falando para ela que não tem sentido na vida dela, que não dá mais vida para ela. Todo espírito de Jesus, vai quebrando, Senhor, essa corrente, ó Pai. Agora, Senhor, que está na mente, que tranca, Senhor, que coloca, Senhor, na mente dela ser uma nuvem escura, Pai. Direita, Pai, e uma esperança de uma vida. Em nome de Jesus, eu levo ela agora, ser quebrado. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, visitando esse lar agora, Pai. Onde está esse demônio, Senhor, aleijado nessa casa, nesse quarto. Eu quebro agora, Pai, todo espírito de depressão, todo espírito maligno, Pai. Traz, Senhor, a fé, traz, Deus, a alegria para esse coração, Pai. Entra, Deus, nessa casa, traz, Deus, uma grande obra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, para a tua glória, ó Pai. Amém. Tem uma seta muito forte para ela ficar dentro da cadeira de roda. Só que eu vou orar, você, olha, você vai ver orando para isso. Sempre não, tá? Tem uma seta muito forte para ela ficar dentro da cadeira de roda.
Só que eu vou orar, olha, você vai ver orando por isso. Sempre não, tá? Eu sei que você talvez não crê, mas eu queria que seus olhos vissem aqui. Tem uma seta muito forte para ela ficar dentro da cadeira de roda. Só que eu vou orar, olha, você vai ver orando por isso. Sempre não, tá? Talvez não crê, mas eu queria que seus olhos vissem aqui. Olha, é miúcia. Chegou um anjo do seu lado aqui. Você tem que gravar mesmo. Tem uma seta muito forte para ela ficar dentro da cadeira de roda. Só que eu vou orar, olha, você vai ver orando por isso. Sempre não, tá? Eu sei que você talvez não crê, mas eu queria que seus olhos vissem aqui. Olha, é miúcia. Chegou um anjo. Deus continue te abençoando, pela palavra, através do seu testemunho de vida. Nós temos a convicção que muitas vidas serão alcançadas. Passou um filme, né, Renatinho? Passou um filme, né, da luta, das promessas de Deus, para que chegasse esse dia, né? Que Deus continue abençoando. Os avisos da semana, irmãos. Irmãos, amanhã nós temos a nossa escola bíblica, às 20 horas. Você é nosso convidado para estar aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Terça-feira nós temos ensino no nosso templo 7, né? Você também é convidado para estar lá conosco. Na quarta-feira nós teremos o segundo elo da nossa campanha, pastor Irmão Moacir, agora da segunda casa, será maior que a da primeira. Quarta-feira passada Deus usou ele grandemente aqui, né? E Deus fez coisas grandes. E nós cremos que nessa quarta-feira não será diferente. Sexta-feira e sábado, dia 10 e 11, estará conosco o evangelista Lucas. Irmão, o evangelista Lucas, Deus usa ele grandemente. Dom de cura, dom de libertação. Essa irmã aconteceu semana passada, numa cruzada que ele estava fazendo. Foi feita uma obra de macumba para ela. E ele orou. E Deus curou ela de forma instantânea. Então, irmãos, sexta, dia 10 e acredito eu que na quinta-feira, daqui sexta e sábado, nós estamos realizando essa cruzada na nossa igreja. Nós cremos que Deus vai fazer coisas grandes. Você venha para adorar, para louvar a Deus, né? Porque nós cremos que Deus vai ser grande. Né? Convido a todos a colocar em pé, dá um presbítero irmão Denilson para estar fazendo essa oração final, estar abençoando a vida dos irmãos. E todos os irmãos venham ter uma semana iluminada, com muita saúde e muita paz. Uma vez mais, siga o nosso convite. Escola Dominical amanhã. Quarta-feira, o segundo elo da nossa campanha. Sexta-feira começa a nossa cruzada. Sexta e sábado, às 19h30, Evangelista Lucas. Nome de Deus, que Deus usa no sobrenatural. Você e a sua família são os nossos convidados para estar aqui conosco. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por este culto abençoado, onde Deus falou tremendamente com cada um de nós. Eu também não foi diferente. Deus usou tremendamente você, meu querido. Né? Primeira de muitas vezes. Né? O que Deus fala, Deus cumpre, porque Ele é fiel. Amém? Os irmãos nesta noite, para agora no Senhor Deus, presbítero irmão Renato. Amém? Glória a Deus, eu quero orar com cada irmão que esteve conosco.
E aqueles que não puderam estar também, irmão. Às vezes é algum ente querido que não está podendo vir. Alguns que às vezes estão enfermos. Algum que você tem orado, mas não tem vindo. Às vezes que você tem convidado. Você convida 1, 2, 3, uns 10, uns 15, né, Diácono Joselito. E às vezes não aparece, né? Mas há tempo para todas as coisas, né? Enquanto a flor de vida, há esperança. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecer, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor derramou sobre nós nesta noite, chuvas de bênçãos. Onde o Senhor usou cada um de uma maneira especial, meu Deus. Nos louvores, Senhor. Aqui nos testemunhos, Senhor. Da leitura da Tua palavra, Senhor. Na pregação desta noite, onde o Teu servo vem pregar seu lindo testemunho, meu Deus. É para tudo, para a Tua honra e Tua glória, meu Senhor Jesus. Eu te agradeço por cada vida que entrou por esta porta, que nunca mais possa sair desta porta da Tua presença, Senhor. Pai, que das suas casas muitos entes queridos virão, Senhor, porque virão diferença de Ti, meu Deus. Oh, Senhor, é o Teu rosto que reflete sobre cada rosto, meus queridos irmãos, Senhor. Abençoa, meu Deus, esses grupos de jovens, Senhor, para que cresça, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu também oro, Senhor, e abençoo o meu querido irmão que nesta noite dizimou, Senhor. A cada irmão que ofertou, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, seja conosco, Senhor, para que possamos voltar aos nossos lares e tenhamos uma semana abençoada, meu Deus. Semanas de bênção, Senhor, de grandes testemunhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, eu sentado, o Espírito Santo tocou no meu coração para me dar a bênção apostólica.